Fala aí, galera! Você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce. E hoje nós vamos falar de algumas mudanças, atualizações. O que está acontecendo com o Receita Saúde? Por que as redes estão bombando com essas informações? O que está acontecendo? Bom, primeiro nós temos que entender o Receita Saúde foi criado pela Instrução Normativa 2240 de 2024. Ela é uma instrução que veio regularizar a emissão de recibos de forma eletrônica para todos os profissionais da área da saúde. É obrigatório. Se você é profissional da área da saúde e presta serviço para outras pessoas físicas, você é obrigado a fazer o Receita Saúde. A notícia boa é que na hora que você emite, ele já vai direto para o Carnê-Leão. Você vai entrar apenas lá para jogar as despesas dedutíveis e fazer a apuração do DARF no ano seguinte. Você apenas exporta para a declaração do imposto de renda. Não sabe como fazer isso? Pô, meu curso Carnê-Leão 2.0 ensina isso de A a Z da forma mais simples. E lá para você que é profissional da área da saúde, tem um módulo para médico, um módulo para psicólogo, um módulo para dentista e tem um módulo que eu ensino sobre Receita Saúde, tanto no PC quanto no telefone, ok? Então, sem mais delongas, a Instrução Normativa 2240 ainda mantém a obrigatoriedade do Receita Saúde, a obrigatoriedade mantida e o cruzamento de dados com a Receita Federal. Isso vai facilitar a vida do seu paciente, porque ele não tem mais que esperar você fazer o Carnê-Leão, entregar a declaração do imposto de renda para poder cruzar com as informações que ele está fazendo no imposto de renda dele. Não, já vai de forma automática, facilitando a vida de todo mundo. O paciente pode deduzir sem o recibo? Isso é que está bombando nas redes. E aí, pode ou não pode? Eis a questão. Sim, ele pode fazer sim. Caso o profissional da área da saúde não tenha emitido o recibo, ele pode, de forma espontânea, lançar essa despesa dentro da declaração do imposto de renda. Isso está no regulamento do imposto de renda, no seu artigo 382. E o passo a passo para o paciente, para que ele possa fazer o lançamento, como é que vai ser? Reunir as provas, guardar os extratos, comprovante, PIX, TED ou cheque, da forma que ele pagou. O caminho que ele usou para fazer o pagamento, ele precisa ter isso em mãos. O segundo passo é os dados complementares. O comprovante deve identificar o CPF ou o CNPJ do profissional ou da clínica, que por acaso, se é o profissional, é recibo, se for a clínica, a nota fiscal. Então ele tem que ter um comprovante ali. Na hora que ele fez o Pix, vai estar os dados do profissional, na hora que ele emitiu o cheque, enfim, ele pagou, ele tem algum comprovante ali. Ele vai fazer o lançamento na DIRF, para que ele possa fazer uso dessa dedução da despesa médica e guardar essa documentação durante 5 anos. Essa guarda ela é obrigatória, ela não é opcional. Você precisa guardar todas as informações que você teve, que você declarou no imposto de renda durante 5 anos. E a malha fina? Ela vai acontecer? É claro que vai acontecer, porque não tem o cruzamento. O que é a malha fina? Malha fina nada mais é do que a falta de informação que a Receita não tem ainda do que você declarou, do que você apontou no seu imposto de renda. Então ela não tem o cruzamento. Então, no momento que você lançou sem o recibo, apenas com o comprovante dos pagamentos, é claro que você vai para a malha fina. Só que a Receita Federal ela vai processar essa fiscalização, o paciente vai comprovar a despesa, se comprovado, a Receita acata a despesa e foca na fiscalização no profissional omisso. E aí que vem um problema muito sério, porque o profissional da área da saúde ele vai entrar no radar da Receita Federal. E dessa forma, ele pode chegar a ter uma multa de 75% por omissão de rendimento, além de multas pela falta de obrigação, pela entrega. Por quê? Ele deve fazer o Carnê-Leão, ele tem que fazer as obrigações como Receita Saúde e pagar antecipado. Porque, gente, o que é o Carnê-Leão? Eu falo isso aqui e o pessoal fica, Carnê-Leão, Carnê-Leão. Carnê-Leão é a antecipação do imposto. Digamos que você é CLT. Quando você recebe o seu olerite, o seu contra-cheque, já não vem lá os impostos já retido? Você não recebe o valor líquido ali do contra-cheque, do olerite? A mesma coisa, o Carnê-Leão, você já antecipa o imposto. E na declaração do imposto de renda no ano seguinte, você apenas informa e ajusta. A penalidade para o profissional da área da saúde pela omissão do recibo saúde, pela não emissão do recibo saúde.
é a omissão de receita, multa de 75%, e a obrigação acessória que está na Lei 10.426 de 2002, no seu artigo 57. As penalidades, elas são sim cumulativas. Você não vai ter, eu fui penalizado pela omissão, 75%, acabou. Não, você pode ser penalizado pela falta da entrega de obrigação acessória. Então, o complemento, o foco do fisco. Primeiro, a IN 2240 torna o cruzamento de dados mais forte. CPF do pagador. A Receita exige a identificação completa de quem pagou na consulta. CPF do beneficiário. É necessário informar quem foi o beneficiário. Deixa eu explicar aqui rapidinho para você entender. Digamos que você é pai e levou seu filho no dentista. Lá, o seu filho é que vai ser consultado. Ele vai fazer uma obturação, ele vai fazer um canal, uma extração, uma limpeza, seja lá o procedimento que ele vai fazer nessa consulta. Ele é o beneficiário, mas não é ele que está pagando. Quem está pagando é você. E por que a Receita está fazendo agora esse cruzamento? O que o brasileiro sempre deu jeitinho? Muitas das vezes, o beneficiário, o filho, não entra como dependente na declaração do imposto de renda. Então, o pai não poderia lançar essa despesa. Por quê? Porque a despesa foi feita com o filho. E aí, o que na hora de emitir o recibo, o que o pai pedia? Não, faz no meu CPF. Só que agora a Receita Federal está colocando isso mais em evidência. Se o CPF do beneficiário é quem, de fato, teve a consulta ali, é ele que deve constar no recibo como beneficiário e o pai como pagador. O valor exato não reembolsado. Isso aqui é uma outra questão que levou, só esse ano de 2025, centenas e milhares de contribuintes à malha fina. Por quê? Porque as operadoras de cartão de crédito têm uma obrigação chamada de MED e a Receita está cruzando as informações. E qual é o cruzamento? Vamos lá. Eu paguei R$1.000 numa consulta. Fui no médico, paguei R$1.000. O plano de saúde me reembolsou R$300. Na hora que eu lancei na minha declaração do imposto de renda, eu lancei lá R$1.000. Mas não lancei no segundo campo, que são valores reembolsados ou não dedutíveis, o valor de 300. Então o sistema, o programa entendeu que eu fiz uso de R$1.000 de dedução, mas não poderia. Eu só poderia fazer uso de 700, porque R$300 foi reembolsado. E aí o que está acontecendo? Centenas e centenas de contribuintes estão caindo na malha fina por não fazer isso de forma correta, que é lançar no campo seguinte. Você tem ali o campo total que você pagou e no campo seguinte tem o campo de dedução. Você precisa fazer ali. Tem uma dúvida? Dá um parênteses aqui rapidinho, só para esclarecer essa dúvida que é de muitos contribuintes. Eu tive a minha despesa de R$1.000, essa mesma despesa de R$1.000 em dezembro, mas eu só fui reembolsado em janeiro do ano seguinte. Como é que eu lanço na declaração do imposto de renda? Bom, deixa eu dar nome a esses anos para que você possa entender melhor. Em dezembro de 2025, eu paguei R$1.000 como despesa de saúde. Em janeiro de 2026, eu tive o reembolso desses R$1.000, ok? Então, na declaração do imposto de renda de 2026, que é concernente ao ano de 2025, eu lanço os R$1.000 completo. Eu lanço ele valor total. Porque no ano de 1 de janeiro a 31/12, eu não tive reembolso. Eu tive o pagamento com essa despesa de saúde. Então, eu vou lançar o valor total. Agora, na declaração do imposto de renda de 2027, o reembolso que eu tive em janeiro de 2026, eu lanço como rendimento tributário, colocando o valor da empresa de saúde. Conseguiu entender? Então, um ano entra como despesa e outro ano entra como rendimento. A omissão de dados por parte do profissional se torna cada vez mais insustentável. Isso está na IN 2240 de 2024. E, resumo, quem corre o risco? Vamos lá, o paciente pode deduzir com comprovante, ele pode fazer isso, mas ele tem um risco maior de malha fina, ele tem um risco de malha fina aumentada, precisa guardar os documentos por 5 anos e pode ser notificado para comprovar esse pagamento. E o profissional
multa de 75%, multa por obrigação acessória não entregue, fiscalização focada após a comprovação e cruzamentos de dados mais rigorosos. Então, galera, conselho que eu falo, mantenha-se em conformidade com a IN 2240 para que você, profissional da área da saúde, não venha ter problema com o fisco. Além de trazer um transtorno, uma situação chata com o seu paciente, porque ele vai para a malha fina, você vai ter problema com a Receita Federal a nível de omissão, 75%, e a nível de não entregar uma obrigação acessória, e aí você vai ser multado e sancionado também. Cuidado, porque na hora que você entrar no radar da Receita Federal, ela tem duas finalidades: fiscalizar e arrecadar. E é para isso que ela foi criada. Você pode até não gostar, assim como eu não gosto, mas foi para isso que ela foi criada. Então, cada vez mais, ela tem criado ferramentas, criado sistemas, ecossistemas. Hoje ela está autorizada a ter a inteligência artificial para que ela possa fiscalizar o contribuinte cada vez mais. Então, galera, depois desse vídeo todo, não acredito que você chegou aqui e não deu um joinha. Compartilhe. E está na dúvida? Deixa a sua dúvida aqui, mas não esquece de deixar com a hashtag Pergunta Sem Frescura, para que talvez a sua dúvida se torne um vídeo. Até a próxima. Valeu, galera!